A minha igreja está cheia do poder de Deus. A minha igreja está cheia do poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será pelo poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será pelo poder de Deus. A minha vida está cheia do poder de Deus. A minha vida está cheia do poder de Deus. A minha vida está cheia do poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será pelo poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será pelo poder de Deus. E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será pelo poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que a graça de Deus esteja com todos. Amém. Amém. Hino 171 da harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, ora Cristo Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem demorar. Eu estou curioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Usar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, com seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. Amém. Amém. Contendo em fé agora? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, força de amor, poder sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido teu nome, Senhor. Vamos entrar na palavra devocional. Aleluia. Se encontra lá no livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. Do primeiro versículo até o 12. O homem nascido da mulher tem vida breve e cheia de inquietações. Como a flor, ele nasce e murcha. Como a sombra, é fugaz e não permanece. É para esse homem que volta os teus olhos e me fazes entrar em juízos contigo. Quem tirará a pureza do que é impuro? Ninguém. Tu lhe estabelecestes limite, além deles ele não poderá passar, pois seus dias estão determinados, e os seus meses foram contados por ti. Portanto, desvia dele o teu rosto, para que ele descanse, e, como um assalariado, se alegre na sua vida. Pois para uma árvore a esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar, e seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, o homem entrega o espírito. Então, onde se encontra? Como as águas de um lago se evaporam e um rio se esgota e seca. Assim, o homem se deita e não se levanta. Não acordará nem será despertado de seu sono, até que não haja mais céu. Amém? Essa palavra, dentro desse capítulo aqui, tem como tirar várias ramificações e completar eles em vários versículos. Assim como o versículo 10 vai falar, o homem entrega o espírito. Lá em 2 Timóteo, quando Paulo está perto de ser morto, ele fala que ele guardou a sua fé e entregou seu espírito. Então, a gente tem que entender que a palavra é viva e eficaz. E a gente tem que entender todos esses pontos que Deus coloca. Muitas das vezes, o Novo Testamento se completa com o Velho. E teve uma pessoa que falou para mim que o Velho Testamento completa o Novo. E aí eu não entendi muito bem de primeiro lance, mas aí depois, realmente refletindo, a gente vem a entender isso. E me desperta um versículo aqui, que fala assim, versículo 10, o homem, porém, morre e se desfaz. Sim, o homem entrega o espírito. E então, onde se encontra? E aí Deus me fez uma pergunta, onde se encontra o teu espírito se tu for hoje? Porque a gente sabe que tem dois caminhos, tem treva e luz.
E aí, a gente realmente está seguindo a luz ou a gente realmente está seguindo as trevas? Será que se Deus falar assim, hoje é teu último dia, arruma tuas coisas, assim como ele fez com Ezequias, arruma tua casa, será que a gente realmente vai para o céu ou a gente vai para o inferno? Eu já vi muitos testemunhos de pastores falando que Deus falava isso para eles e eles contemplavam o inferno. E eles eram pastores, homens de Deus, na frente da obra. Então a gente tem que estar desperto todos os dias e falando assim, eu quero ir para o céu. Amém? Vamos orar por essa palavra? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor. O Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso. Então, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra venha de confronto com a nossa carne, para que assim o nosso espírito se fortalece cada vez mais na sua presença, Pai. Que o Senhor não negue a sua presença, Pai. Que o Senhor fale aos nossos ouvidos, fale ao nosso coração, que haja realmente transformação através da palavra, Pai. Que a gente venha realmente ser seus discípulos, escutando a sua palavra. Que a gente venha ter fome e sede da sua palavra. Coloque no nosso coração, Pai, fome e sede da sua presença, fome e sede da sua palavra. Que a gente venha buscar escutar a sua voz através da palavra, através de orações, através de louvores, Senhor. Então, em nome de Jesus, a gente venha buscar todos os dias a sua presença. Essa oração que eu te faço, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Boa noite, igreja, que vai se por todos, amém? Deus se faz presente nesse lugar. Aleluia. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, me jazio de mim, me jazio de mim, só pra teu bem aqui, com teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Declare, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar.
você vem deixar perante ao Senhor, porque Ele é o Deus que realiza, Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Amém. Lá em Mateus 27, versículo 46, vai falar assim: por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E no grego vai falar assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Tem uma diferença? Bem pouca. Mas quando a gente realmente entende essa palavra aqui, no mais profundo, é até de emocionar, porque Deus, Jesus, Ele veio à terra e Ele nada pecou. E antes a cruz, antes de Jesus, a cruz significava maldição. E depois ela significou redenção. Uma redenção que foi por volta de um sangue. E foi um custo muito alto que a gente foi comprado. Porque, como o pastor ele fala sempre, a gente seria hipócrita, a gente seria mentiroso de falar que a gente traria alguém que a gente ama muito para morrer por pecadores. Então, quando Jesus estava crucificado, e nos últimos momentos da vida dele, ele brada, ele olha para o céu sagrado, ele lama sabachthani, ele está falando: Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi o único momento em que ele se separou do Pai. E aí, muitos vão falar assim: poxa, por que Jesus morreu? Foi para nos livrar. Nós estamos aqui por conta disso, por conta do sangue que foi derramado, por conta da cruz, que era a maldição e virou redenção. Então, a gente tem que entender que a gente está aqui não é para glorificar o homem, a gente está aqui não é para buscar bênção, a gente está aqui para pagar o preço que Jesus levou, uma cruz muito mais pesada que a nossa. Muitas das vezes a gente acha que a nossa cruz está pesada, mas não é nada comparado ao que Jesus teve sofrer na cruz. O único momento em que ele se separa do Pai foi um momento que, provavelmente, um momento de mais angústia. Eu estava refletindo hoje, eu falei assim: a história de Jó é Jesus na cruz. Eu não sei quantos anos demorou a história de Jó para se completar. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo, até Deus falar assim: eu vou estar em dobro tudo que você tinha. Mas eu penso assim: no momento em que ele se separa do Pai em cima da cruz, foi todos os anos que Jó passou na desgraça. Porque foi um momento tão angustiante para Jesus, que ele fala: porque me desamparastes. É o único momento em que ele não tem conexão mais com o Pai. É o único momento que ele não escuta a voz do Pai. É o único momento que ele não sente a presença do Pai. E em muitos momentos a gente vem para a igreja e não sente a presença de Deus. Mas não é culpa dele, é culpa nossa. Porque a gente que não busca da melhor forma, a gente que não está com o coração quebrantado o suficiente para entrar na presença dele e sentir. Então a gente tem que estar realmente com o coração quebrantado e falando assim: Deus, eu não venho aqui te buscar por conta de bênção, por conta de carro, por conta de dinheiro. Eu venho te buscar por conta que o Senhor é e sempre será. Amém? Vamos louvar o hino 198 da harpa cristã. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o hino, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o hino, a estrela da manhã, o
escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o ninho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Livrou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, Jesus me guarda até Davi por fim. Dos vales é o ninho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o ninho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu vou viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha meu tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o ninho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o ninho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Vamos continuar louvando e conhecendo a palavra do Senhor, porque Ele se faz presente nesse lugar. Valente de Deus, e meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer resistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste.
porque vem pra tentar ferir o valente de Deus e pelas suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer existir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, algo de madeira ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não ache garrafa, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, declare os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, eleva pra voar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe
sonhos. Que o Senhor possa restituir famílias que o inimigo tem tentado destruir. Que o Senhor possa restituir o sonho dos jovens, dos adolescentes. Para que o Senhor possa restituir o nosso sonho nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deixa eu deixar um testemunho aqui prévio para a igreja. É edificante. E também choca um pouco também. Há um tempo atrás, eu estava numa festa de parentes, né, de tios e tias, e nisso eu já não estava muito confortável lá, mas por estar, né, por querer conviver, né, com eles, então fiz um esforço, porque a maioria, só eu ali, eu e minha irmã naquela época ali era cristão, né, e então nisso eles colocaram pagode e tal, eu não gosto, começa a me dar dor de cabeça quando eu começo a escutar a música secular. E aí nisso uma tia minha passou na minha frente e ela estendeu a mão e ela quis tocar na minha cabeça. E aí eu tomei um susto, eu tenho um reflexo bom, porque eu já lutei já de capoeira, jiu-jitsu e tal. Eu não estava nem vendo a mão dela, mas eu senti que estava se aproximando de uma coisa, eu afastei a cabeça. E nisso ela queria colocar realmente a mão na minha cabeça. E aí isso passou, eu deixei quieto. E aí um tempo depois eu estava sentado na casa da minha mãe e ela entrou pela porta que eu não vi. E nisso eu senti que tinha alguém atrás de mim e ela já estava querendo fazer a mesma coisa, colocar a mão na minha cabeça. E aí eu já entendi que era maldade. E aí um tempo atrás eu tive algumas visões com ela, eu tive algumas visões do que estava acontecendo, está acontecendo com a minha mãe, que minha mãe está afastada do caminho do Senhor. Então, e aí Deus me fez, me revelou, né, de entendimento da visão e de alguns sonhos que eu tive também. E aí Deus falou assim, vai falar para ela, assim te diz o Senhor, a mesma mão que tu quis amaldiçoar, vai vir a tua maldição. E aí eu não entendi isso. E aí eu falei assim, Deus, por que eu vou fazer isso? E aí depois eu refleti um pouco mais, não é nem vontade minha de falar, eu sou crentão, eu sou santão, não. É porque eu confesso, eu já tive que pagar muito preço por Jesus, esse pouco tempo que eu estou caminhando com ele. Eu já fiz coisas que muitas pessoas que estão há 20 anos, 30 anos na igreja não fazem. E isso eu não nego, nem um pouco, a minha carne, o meu eu a Cristo. E teve muitas vezes que eu tive que negar de ter um dinheiro, receber um dinheiro na conta, e todo esse dinheiro ter que dar para alguém. Porque Cristo falou assim para mim, para esse dinheiro. Mas aí eu não entendi no momento, hoje eu entendo. Ele queria construir um coração que não se apega com o mundo, um coração que não é avarento, que liga para a roupa, para bens materiais. Então eu estou caminhando nesse propósito, sendo que eu vejo todos os dias a mão do Senhor me provendo. Esse concurso que eu passei da Marinha foi algo grandioso, porque eu neguei muitas coisas para realmente ver o que Cristo estava pedindo. E enquanto muitas pessoas falavam assim, por que tu está jejuando? E aí eu não entendia porque as pessoas falavam assim, por que tu está jejuando, sei lá, 2, 3 dias direto? E eu parava para vir a pessoa, eu perguntava para a pessoa, tu já escutou a voz do Senhor? A pessoa, não escutou a voz do Senhor. E aí eu falava assim, teve muitos momentos que eu entrei no meu quarto chorando, ajoelhei perante a minha cama, e o Senhor estava ali no meu lado, ajoelhado comigo, abraçado, falando no meu ouvido que eu era um filho amado. Então, muitos momentos que a gente nega o meu eu, é para viver algo extraordinário com o Senhor, e a gente tem que entender isso, porque a gente não é daqui, a gente é peregrino nessa terra. Enquanto a gente pensar em querer tudo aqui, a gente não vai ter nada lá. A gente tem que ter o pensamento do céu, a gente tem que querer tudo de lá, para a gente realmente poder viver lá um dia. Amém? Vamos continuar louvando.
Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus só pra mim são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me libertou, fiquei como um sonhador e nada mais. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Sonhar, a vida vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. E a minha língua de um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Sonhar, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que o meu. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Semeiam com lágrimas um dia voltarão
O Senhor tem grande milagre para mim, para você. Que o nosso sonho não morreu. O nosso sonho não morreu. Deus ainda vai realizar o nosso sonho. Eu não sei qual é o seu sonho, nem você sabe qual é o meu sonho. Mas Deus contempla o nosso coração e nossa mente. E que você possa ficar com essa palavra calma no seu coração nessa noite. Amém. Vamos tirar os dízimos e as ofertas. A missionária aí vai passando no biológico, quem quiser. E também vai ter os QR Codes, tanto na parede quanto nos bancos, para mandar o seu Pix. Antes de orar pelos dizimistas e ofertantes, deixa eu deixar uma palavra aqui. Lá em 2 Reis, vai vir uma história de uma viúva que ela estava sem nada dentro de casa. Assim é a palavra dela. Ela disse: não tem nada dentro de casa. Mas nisso ela foi até o pé do profeta. E o profeta Eliseu falou: o que tem em casa? Ela falou que não tinha nada. E aí ela lembrou que tinha um pouco de azeite. E então, enquanto ela estava lá, Deus estava operando um milagre dentro da casa dela. Porque o milagre dela não vinha de acontecer enquanto ela estivesse junto com o profeta. O milagre dela só ia acontecer quando ela entrasse dentro da casa dela, na presença de Deus. Então, a gente tem que entender que Deus não quer que a gente realmente dê tudo de nosso dinheiro para Ele, porque a gente realmente necessita. Mas Deus quer que a gente entregue tudo que é dele, que é a adoração. A gente tem boca para dar glória, a gente tem mão para levantar, a gente tem boca para dar aleluia. Então o que é dele a gente tem que dar para ele, que é a adoração. É o nosso coração contrito. Não adianta de nada a gente entrar na casa do Senhor e vir aqui apenas para esquentar o banco. Então que todo mundo possa fechar os seus olhos e colocar a sua mente onde Deus tem que prover, tá bem? Pai, estamos aqui continuando na sua presença, Pai. O Senhor é grandioso, Senhor, a gente sabe disso. A gente é o vaso na sua mão e o Senhor é o nosso oleiro, Senhor. A gente é barro, Pai, barro muito ruim. E só o Senhor pode nos consertar. Só o Senhor pode tirar a nossa rachadura, Senhor. Então, em nome de Jesus, joga o seu azeite sobre a nossa cabeça, Senhor. Faça amontoar brasa sobre as nossas cabeças, em nome de Jesus. E quando a gente sair daqui, as pessoas possam ver a sua glória. Mas estamos aqui, Pai, para te pedir pela vida dos dizimistas e dos ofertantes, Senhor. Continua abençoando cada um deles, Senhor. Não deixe que a praia entre na sua casa, Senhor. Continue provendo, Senhor, o alimento, o pão de cada dia, Senhor. Continue com eles. Não negue a sua presença. Não negue da sua voz para falar com eles, Senhor. Em nome de Jesus, pois são seus filhos. Nós somos seus filhos, Senhor. Somos seus servos, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor. Seja também, Pai, com aqueles que não têm para te ensinar e ofertar a sua casa, Senhor. Seja com ele, entra com eles dentro do seu lar, Pai. Faça a faxina dentro do lar deles, Senhor. Assim como aquela mulher faz a faxina para procurar aquela perdida. Então, em nome de Jesus, entre com eles nos seus lares e faça a limpeza naquele lugar, Senhor. Mas não apenas no lar físico, Senhor. Entre na sua morada, que é o nosso coração. Limpe no mais profundo, Senhor, só onde o Senhor pode tocar. Restaura, Senhor, o coração partidos. Restaura a casa, Senhor. Leva a vitória, porque o Senhor é o da vitória. Então, em nome de Jesus, não deixe que Satanás pisoteie a nossa cabeça, mas nos dê poder, autoridade, Senhor, para nós pisotear a cabeça de Satanás, Senhor. Então, em nome de Jesus, nenhum demônio tem liberdade para entrar nas nossas casas. Em nome de Jesus, é repreendido todos os demônios que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, eles estão caindo por terra agora. Então, em nome de Jesus é a nossa vitória. E pelo sangue de Jesus nós somos limpos e curados. E já te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor vem fazendo. E em nome de Jesus, essa oração que eu te faço. E já te agradeço por tudo. Amém. Amém.
E, pastor, muito obrigado pela confiança mais uma vez. Muito obrigado por ter confiado em mim, que ainda sou jovem, mas Deus tem graça para todos, né? Deus escolhe. Amém? E passa por para as mãos do pastor. Primeiro, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes na noite deste dia? Glória a Deus. Alegrei quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Sinta-se alegre, feliz, dono da casa se faz presente neste lugar. Glória a Deus. Enquanto o jovem Fabiano trazia a mensagem aqui, Deus me levou lá para Isaías 59, né? O pecado e as suas consequências. Porque se a gente disser que não tem pecado, a gente é o quê? Mentiroso, né? E mentira é o quê? É do diabo. Todos nós pecamos, todos nós erramos a todo momento da nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam para dar um glória aí? Glória a Deus. Quem não achou pode dizer misericórdia. Amém? A gente tem que ser como o povo de Pérea, conferir na Bíblia, não fique nas palavras do pregador, não. Amém? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentira, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestir, nem se poderão cobrir com as suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, se apressa para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, e todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança, e esperamos pela luz, e eis que as trevas nos vêm. Buscamos claridade, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cego, e como os que não têm olhos andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como urso continuamente, gememos como pombas, esperamos pelo juízo, e não há pela salvação, e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante a ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, mentir contra o Senhor, desviando-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, e conceder e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Amém?
Então nós vemos que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus, né? Deus não vira as costas para os nossos pecados. Ele não está com o ouvido tapado para que não possa ouvir o nosso clamor, nem com a sua mão, né, não possa nos ajudar. A gente precisa o quê? Entender, né, que a mão do Senhor não está encolhida para não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para nós poder ouvir. Então nós precisamos o quê? Como a gente sempre fala aqui, obedecer. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E muitos de nós, às vezes, sacrificam aquilo que não é prazer para Deus, né? Porque nós já entendemos, não estamos mais naquele leitinho, né? Naquele melzinho na chupeta. Nós já conhecemos a palavra da verdade. E como eu sempre falo aqui, a palavra de Deus é confronto. Não é para massagear a ego de ninguém, não. Ela vem nos alertar para que a gente desperte para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Hoje é culto da família. Família é projeto de Deus. Deus quer o quê? Que as famílias estejam unidas num só propósito, de servir ao Senhor, né? Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente vem dar o nosso melhor. E o nosso melhor é o quê? Obedecer ao Senhor. Amém? Então, por mais que a gente não queira pecar, a gente vai pecar, né? Porque se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Nós erramos, não olhar, não falar, não julgar. A todo momento da nossa vida a gente erra. Mas a palavra de Deus é bem clara: confessai os vossos pecados, que Deus é galardoador daquele que o buscam. A gente tem que buscar a Deus enquanto está perto, enquanto a gente pode achar e confessar os nossos pecados. Assim como fizemos aqui no domingo, na Santa Ceia, né? O que a palavra de Deus diz? Negue-se o homem a si mesmo e depois ceie, né? Examine-se, você se examinar, você saber, Senhor, pequei, miserável que sou, pecador. Enquanto eu viver nessa natureza carnal pecaminosa, estou sujeito ao pecado. Mas somente o Senhor pode me livrar, né? É como diz a palavra: se Cristo vos libertar, realmente sereis livre. É preciso que Cristo venha nos libertar desse corpo mortal. Amém? Glória a Deus. Vamos convidar a Levita Monique. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos orar pela vida dela, porque sabemos da fúria do inimigo, quando alguém vai trazer a palavra do Senhor, né? Amém? Estenda sua mão para cá, igreja. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, eis aqui a tua filha, Levita Monique, que prontamente atendeu o pedido da missionária Hilda para trazer a tua palavra. Ser com ela, ser instrumento na vida dela, seja autoridade, intrepidez, ousadia, Pai, na palavra. Usa ela, Pai, como meio de entendimento para a tua igreja, Pai. Seja mel ou seja mel, mas que seja a palavra da verdade. Porque sabemos que a palavra primeiro vai cortar a tua vida, para depois cortar a igreja. E o Senhor sabe, Pai, a cruz que a tua filha carrega, a cruz que o Senhor deu para ela. É como eu falo aqui, é de rodinha de isopor, com bolinha de gado. Mas às vezes a gente coloca peso, Pai, que se torna tão pesada que a gente não consegue carregar. Mas o Senhor é Deus que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e terás descanso para a vossa alma. Quer ter descanso? Busca o Senhor enquanto se pode adiar. Usa a tua filha para visite seu lar, sua casa, sua família, seus filhos, sua parentela, não só de perto como de longe. E abençoa ela no nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus.
Senhor já se faz presente nesse lugar. Hoje eu vou estar lendo, deixa eu botar aqui, sobre sonhos. Vocês repararam que eu ouvi muito louvor sobre sonhos, né? E a gente, nós irmãos, cada um tem um sonho. Cada um tem um sonho, cada um entrega ao Senhor as suas orações, pedindo a Deus para realizar algo. E hoje eu vou trazer a palavra sobre José, né? O tema dessa mensagem é José, uma fé que realiza sonhos. A fé para recomeçar. José, uma fé que realiza sonhos. Amém? Eu vou estar lendo em Gênesis 37, versículo 19. Gênesis 37, versículo 19. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Amém? Vou ler novamente para os irmãos entenderem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Quem é o sonhador aqui? Somos sonhadores. Amém? Então vamos lá. Todo mundo tem um sonho. Qual é o seu sonho? Quem nunca sonhou, por exemplo, em ser um médico, um ator, uma atriz, jogador de futebol? Quem nunca sonhou em ser rico, em bem sucedido? Quem nunca sonhou em encontrar um grande amor e formar uma família feliz? José tinha um sonho. O sonho era que um dia toda a sua família viria a se curvar diante dele. Na verdade, esse era o sonho de Deus para a vida dele. A experiência de José nos mostra que ele era um grande homem de fé. E você, como está a sua fé? Será que você tem uma fé capaz de impulsionar a sua vida para o sonho de Deus? Olhando para a vida de José, podemos tirar algumas lições preciosas sobre fé que realiza sonhos. Amém? Uma fé que realiza sonhos. Primeiro, não isenta você de passar por dificuldades. Às vezes a gente, para ter algo na nossa vida, um sonho, a gente vai passar por dificuldade. A gente vai passar por um vento, para tentar impedir dessa bênção, desse algo chegar às nossas mãos. Então a gente não está isento de passar por dificuldade nesse mundo. Dificuldade, ventos, a gente vai passar. Eu passo muito, irmão. Passo muito vento. E eu peço a Deus muita força mesmo. Não isenta você de passar por dificuldade. Ter uma promessa de Deus não significa que não passaremos por dificuldade. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do bolso e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Em Gênesis 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores de Midian, tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Quando o Senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rio. O chefe dos companheiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele.
Quando Deus nos faz promessa, Ele não nos diz que teremos que passar para alcançarmos. Quando Deus nos faz promessa, Ele não diz que teremos que passar para alcançá-la. Jesus nunca disse que seria fácil. Certa vez, Ele disse aos discípulos: tenho vós dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra forte, né? Essa palavra vem de ponto contra o meu coração. Eu não ia contar agora, mas eu vou contar, irmãos. Quando eu estava estudando essa palavra, na segunda-feira que eu estava lendo essa palavra, sobre sonhos, porque eu tenho sonho de ver meu esposo aqui no igreja, tenho sonho de ver meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos autistas, nível 3. Eles não conseguem ficar num lugar muito barulhento, eles ficam agitados. Mas eu creio que Deus vai curar. Eu creio que Deus vai fazer a obra dele. E esse é o meu sonho, de ver a minha família aqui comigo. Enquanto eles não podem vir estar comigo, eu venho buscar, eu e minha filha viemos buscar pela minha casa, pelo meu esposo, que meu esposo possa ser liberto, que minha casa possa ser liberta. Então, eu tenho um sonho da minha casa, de servir ao Senhor. Tenho um sonho, eu comecei a fazer um curso, meu sonho é ser veterinário. E eu comecei esse curso. Mas sabemos que tudo vem para tentar impedir, para tentar nos parar, para você desistir dos seus sonhos. E eu queria um curso que não me atrapalhasse no horário do meu culto, de fazer a obra do Senhor, de vir para a igreja, de vir estar aqui louvando e agradecendo os irmãos ao Senhor. E Deus me deu um curso num horário que dá para levar as crianças para a escola, que dá para vir para o culto e não atrapalha, porque é nenhum dia de culto. Toda terça-feira, de 8 às 9. E quando a gente pede algo ao Senhor, Deus Ele faz um jeitinho perfeito. E eu falei: Senhor, eu quero um curso que não me atrapalhe de fazer a sua obra. E o Senhor me deu. Mas sabemos que vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir coisas para me atrapalhar de estudar. Então, o meu foco, eu tenho que pensar primeiramente a obra do Senhor, a obra de Deus, em primeiro lugar. Depois, a minha casa, os meus sonhos. E Deus, conforme a gente vai fazendo a obra do Senhor, Deus vai realizando por etapa, porque Ele não pode dar tudo que a gente quer, não. Se Ele der tudo que a gente quer, eu já fui prova disso. Uma vez, quando eu pedi um emprego, estudei, Ele falou que eu ia ter. Uma vez eu era na Assembleia, lá no Sagrado. Aí o Zóio falou para ele que eu ia terminar meus estudos. Eu não tinha estudo. Eu voltei a estudar, eu já tinha 3 filhos. Voltei a estudar e a irmã falou assim: Deus falou para você não sair da direção que Ele te colocou. Ele me deu emprego, eu terminei os estudos que eu fiz, saí. Meti o pé. Assim foi tudo. Então, por isso que Ele não. Eu costumo dizer que Deus ele vai me dando uns poucos agora, porque Ele sabe se Ele der tudo de uma vez, eu vou. Então Ele vai me capacitando, e quando eu dou uma agilizada, aí volta tudo lá no início. É complicado, irmão. Complicado, porque tem que estar tudo perante o altar do Senhor, tudo consagrado. Então, tem uma palavra que diz, eu não lembro onde, consagre tudo ao Senhor, que seus planos serão. Tem uma palavra que eu não estou bem lembrada aonde fala, mas que você venha consagrar tudo ao Senhor. Tudo que você vai fazer, você venha consagrar ao Senhor. E esse propósito que a igreja está, é um propósito muito bom mesmo, muito edificante, que eu vou ter um horário que eu não consigo dormir cedo, eu vou ter horário às 6 horas. E eu estou sendo obrigada a acordar cedo. Porque geralmente, a gente que tem criança, ainda mais crianças especiais, as crianças dormem tarde. Eu acordo, às vezes, mais 10 horas, 11 horas. Então está sendo, o meu esposo acorda, está na hora, já estou saindo para ir trabalhar.
Aí eu falo, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí eu do nada, eu acordo com sono. Aí tem que fazer um jejum, cumprir. De 6 a 7, cumprir o que Deus voltou. Esse foi na terça-feira. Eu esqueci. Eu faço coisa não, que bateu um branco. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, Senhor, vou fazer de 10 às 11. Eu falei, Senhor, com essa intenção no meu coração e na minha mente. Fiz de 10 às 11, não fugi do propósito. Mas hoje não, hoje eu conheci um vídeo de 6 às 7. Então, tudo irmão, vem para nos atrapalhar e tirar o nosso foco, que é a presença do Senhor, né? O Senhor nunca vai dar para a gente tudo que a gente quer, porque vai sempre por etapa e medindo a nossa fé. Medindo a nossa fé para ver como é que a gente está. Vamos lá. Seus irmãos me disseram, então, vamos por 2. Uma fé que realiza sonho, por 2. Saber que muitos se levantarão para tentar nos fazer resistir. Essa que pega para mim. Palavras que as pessoas lançam sobre a sua vida, sobre a sua casa. A palavra tem poder, irmão, para destruir vidas, destruir família, destruir sonhos. Quantas palavras eu já ouvi? Quantas palavras de maldição sobre meus filhos, sobre minha casa, sobre meu esposo, eu já ouvi e ainda continuo ouvindo. Só que eu peço a Deus, irmão, que eu tenho um temperamento meio, e eu tenho que mudar isso, um temperamento meio explosivo, né? Jamais quando mexe com nossos filhos, quando mexe com tudo da nossa casa, né? Então eu peço muitas vezes que eu me dê mansidão e calma. Que eu consiga respirar e contar de 1 até 30, até 100, porque é difícil, não? Muito difícil. Muito difícil. As pessoas, elas não negam a palavra para falar com você. Elas acham que você não é capaz. Acham que nós não somos capazes de vencer. Acham que tem pessoas que acham que eu não sou capaz de cuidar dos meus filhos, que são, se Deus me deu, porque Ele sabe que eu sou capaz. Ele sabe da minha força, Ele sabe da mãe que eu sou, Ele sabe do jeito que eu trato meus filhos. Porque se eu não fosse uma boa mãe, Ele já sabia. Ele não dá nada para a gente sem saber. Ele já sabe do nosso futuro, Ele sabe o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente vai fazer, Ele já sabe. Porque se Ele não souber, se ele no caso, Ele sabe o que a gente pensa. Se Ele me deu os meus filhos, é porque Ele sabe que você não vai cuidar. Se Ele te deu algo, é porque Ele sabe que você é capaz de cuidar. Ele sabe que você vai zelar por algo que Ele te deu. Se Ele te deu algo nas suas mãos, na obra do Senhor, Ele sabe que você vai zelar por algo que Ele te deu. Se Ele te botou no louvor, se Ele te botou para dirigir, se Ele te botou para pregar, se Ele te botou para alguma coisa, te botou na portaria, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você tem palavras de bênção, sabe que você tem louvor de bênção. Se botou você na portaria, Ele sabe que você vai ser usado para aquela pessoa que passar ali. Então Ele dá tudo perfeito nas nossas mãos. E o que basta é a gente zelar, que é muito difícil, meu irmão. Zelar o que o Senhor dá para a gente. O que você nessa noite você venha zelar, o que o Senhor colocou nas suas mãos. José compartilhou seus sonhos com quem não compreendia, e seus sonhos se levantaram. José compartilhou seus sonhos com quem não compreendia, e seus irmãos se levantaram para tentar impedir. Pensavam que ia destruir o sonho de José. Vendeu aos estrangeiros, quando na verdade estavam contribuindo para o plano perfeito do Senhor. Mais tarde, quando os sonhos de Deus já haviam sido realizados na vida de José, ele se dá a conhecer aos seus irmãos e lhe faz a seguinte declaração: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tomou em bem, para que hoje fosse
preservada a vida de muitos. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, fala que José compartilhou o sonho dele com pessoas que não eram para compartilhar. Né? E quando você compartilha algo, tem pessoas, mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso não é para você, por que você vai fazer isso? Desiste, você não vai conseguir, né? E aqui foi com José. José compartilhou seu sonho porque não era para compartilhar. Né? Mas não sabia, os irmãos dele não sabiam que estava contribuindo para o bem. Nem tudo que vem para a nossa vida de mal é ruim. Deus vai realizar. Então, aqui eu entendo, irmão, que os irmãos entenderam ele, mas estavam contribuindo para o bem. Tem um outro que fala que nem tudo aquilo que é mal vem para nós, é para você vencer, é para você vencer. Deus está te ensinando a ser forte. Em tudo aquilo que é mal vem para nós, é para você vencer, é para você vencer, é para você entender. Então esse louvor, ele se encaixa nessa parte que eu li. Não se preocupe. Lógico que tem momentos que a gente tem que se calar, que Deus manda a gente se calar e tudo, a gente tem que contar a vida. E eu sou livana, eu falo, irmãos. Às vezes eu acabo falando coisas que Deus vai falar, que Deus não permitiu eu falar, e as coisas acabam se desandando. Mas aqui, eles venderam José, mas contribuíram para o bem. Então, quando você está contando com alguém, você tem que pedir primeiro permissão a Deus. Se eu posso falar, se eu posso, tem coisas que vai acontecer que você não tem assim, às vezes você acaba falando, mas já foi. Mas tem coisa que Deus fala contigo para você não falar. E aqui ele foi vendido, mas estava contribuindo para o bem. Quando eles estão passando pela provação, a tentação vem para desviar do propósito de Deus, para as nossas vidas. No entanto, quando esse momento chegar, precisamos seguir o conselho da palavra de Deus, que diz: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Que fique em Tiago 4, versículo 7. Né? Uma fé que realiza sonhos. 3. Acredita que no tempo certo o Senhor se tornará realidade. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito, que fica em Gênesis 41, versículo 45. José já tinha apenas 17 quando recebeu a promessa de Deus e só veio a tornar-se governador do Egito com 30 anos. José era fiel a Deus e acreditava que no tempo certo, o sonho de Deus para a sua vida se tornaria realidade. Todas as adversidades que ele enfrentou prepararam para ver o sonho de Deus sendo concretizado em sua vida. Né? A gente vai passar de dificuldade, mas Deus permite a gente passar para testar a nossa fé, para ver até onde a gente vai. Mas o que a gente tem que ter é fé no Senhor. Né? A Bíblia diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Há tempo determinado para todas as coisas. Né? Às vezes o que eu quero agora não é o tempo de Deus. Vai sendo por etapas. Quando eu não estava aqui, eu estava foi ano passado, né? Eu fui fazer autoescola. Eu não permiti não, cara, passar não. Né? Porque eu ainda estava muito, como é que fala? Disciplinado. Se ele tivesse um carro que me desse habilitação, de repente eu não estaria nem aqui hoje pregando. Com esse calor, eu estaria hoje numa praia.
ou no sítio, alguma coisa assim. Estou vendo permitido. Tem coisa que Deus fala, se humilha, apaixonaliza um pouquinho, que eu não vou te dar agora não, porque senão eu vou te perder. E Deus não me dá não, irmãos. Não é tudo que eu quero que Ele vai me dar. Ele vai me dar por etapas. Não sei agora, eu não sei agora. Eu estou numa outra, vou continuar andando a pé mesmo. Me chamou com 99, de van, porque ele falou comigo que não vai ser agora não. Porque se ele me dá agora, irmãos, eu vou ver a minha mãe, vou comprar. Então não vai dar, não vai. Ele não adianta você insistir em algo que eu não vou tirar agora. Vai continuar andando de busão, vai continuar andando de Uber e de 99. Então, irmão, nem tudo que a gente quer não vai nos dar. E eu passo, irmãos, por desobediência a Deus, por desobediência, quando Deus fala, não faz, não vai para tal lugar e eu vou. Deus fala, fica aí na sua casa, eu vou para tal lugar e eu fico atribulado, meu pai do seu caminho. E Deus fala, sabe que não você. Você foi, então, eu sou desobediente a Deus. Então, Deus falou para mim, quando eu estava fazendo autoescola, não vou te dar agora, porque você está com muito nariz enfiado, tu vai abandonar minha obra e vai ficar lá na praia tomando água de coco, não é isso que eu quero não, eu quero você em cima do meu altar, eu quero você se humilhando mais, eu quero você fazendo mais a minha obra. Então, Deus não me deu a minha alimentação e nem consegui comprar meu carro, e nem vai ser agora, porque agora o meu foco é a obra de Deus, a minha casa, os meus sonhos, que é me tornar uma veterinária. Eu não consegui. Eu não lembro porque eu tenho filho. Muitas pessoas, como é que você vai fazer? Tem filho. Não é porque eu tenho filhos que eu não tenho sonho. Eu tenho sonho sim. Eu, quando voltei a estudar, eu tinha 3. Eu fui trabalhar, eu tinha 3. Nada para Deus é impossível, irmãos. Eu creio que meus filhos vão melhorar. Mas aí você recebe o benefício dos teus filhos. Irmãos, eu quero trabalhar. Eu não quero que meus filhos fiquem recebendo do governo a vida toda, não. Eu quero trabalhar. Eu quero ver meus filhos na escola. Eu quero ver meus filhos aqui na igreja. Eu quero ver meus filhos louvando nos cordeirinhos. Eu quero ver meus filhos aqui interagindo. Então eu profetizo nessa noite que o Senhor irá realizar nossos sonhos. Nosso sonho, nossa família. Quantos têm sonho de ver seus netos, seus filhos, seus irmãos aparentando com a igreja? Eu tenho irmãos que tem um irmão, eu tenho 30 e 29. Que é carreirinha, né? A minha irmã tem 28, meu irmão 29 e eu 30. Tenho sonho de ver meu irmão na igreja. Meu irmão hoje a qualquer momento que eu chegar, eu não me ligar, minha irmã, falar que ele está, sei que morreu, eu tenho certeza que Deus irá realizar esse meu sonho. Eu tenho um sonho do meu irmão aqui. Minha irmã que saiu da igreja, tem que ter seu irmão mais velho, tem o sonho dela retornar para os braços do Senhor. Então cada um tem um sonho. Eu tenho um sonho de ver meu irmão toca bandeira, louva, toca violão. É uma alma para. E eu tenho certeza que ele também tem um sonho, mas eu peço que Deus, nessa noite, que viu os anjos, que abra a mente dele, não só dele, mas daquele jovem, quantos jovens aí que têm sonho, Deus tem sonho para a vida deles, eles estão perdidos pelo mundo. Não abre a mente para ver que só Deus, não existe outro caminho. Só Deus que nos salva, que nos liberta. Não existe outro caminho. Então eu tenho vários sonhos, irmãos. Tenho um sonho de ver meu irmão aqui. Falei para ele que eu quero ver ele aqui. Depois eu não me escuto. Eu convidei ele falou que ia vir. Mas sempre quando eu convido ele dá uma desculpa, né? Mas eu convido. Conclusão. O sonho de Deus para José não ficaram pelo meio do caminho. Eles se tornaram realidade porque o Senhor eles se tornaram realidade porque os sonhos de Deus não morreram jamais. Da mesma forma, os sonhos de Deus para a sua vida jamais vão morrer. Você é precioso, você é preciosa.
de uma fé capaz de ver esse sonho se tornar realidade em sua vida. Então, qual é a sua decisão? Uma fé que realiza sonho. Primeiro, não isenta você de passar por dificuldade. Segundo, sabe que muitos se levantarão para tentar fazer você desistir. Terceiro, acredita que no tempo certo o Senhor se tornará o teu sonho. Acredita que no tempo certo o sonho se tornará realidade. Então, irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração sobre sonhos. Vão se levantar, vão tentar parar você, palavras de ouvir. Desiste, não ora mais para aquela pessoa que está lá fora. Desiste, ele não tem mais jeito. Quem disse que não tem jeito? Tem jeito sim. Tem jeito. Vão tentar te desanimar de qualquer forma. Você vai louvar, você vai estar dirigindo, você que vai estar limpando a igreja, você vai trazer a palavra, não traz não. Vão tentar te parar, vão tentar jogar você como fizeram com José. Jogaram ele nos próprios irmãos. Às vezes são pessoas de perto que tentam nos afligir. Pessoas que conhecem a nossa vida, que sabem, usa a nossa dificuldade, porque nos conhece, sabe da nossa vida, usa a nossa dificuldade para jogar palavras na nossa cara, para tentar nos desanimar. Mas Deus vive nessa noite, Ele ainda realiza sonhos. Ele ainda vai realizar teus sonhos. Você que tem sonho nessa noite, você que deseja algo, que tem algo no seu coração que deseja que o Senhor realize. Que você nessa noite venha deixar tudo perante o altar. Feche a porta do teu quarto quando você estiver em casa. Ore, entrega para o Senhor. E cada propósito que a igreja faz, cada propósito que a gente entra, é um propósito verdadeiro, um propósito que Deus coloca no nosso coração, que faz a igreja, em meio às lutas, a se levantar. Então, esse propósito que a igreja está, é um propósito que vem no momento certo. No momento certo, porque às vezes a gente esquece de orar, a gente esquece de jejuar. E quando entra um propósito, a gente fica com medo de não cumprir, ou de não comemorar, né? Mas aí, se você acordar atrasado, tem outros horários lá. Eu olhei no grupo, eu vi, vou fazer isso aqui. Eu fiz. Não fugir do propósito da semana, só fugir do horário, porque o horário para mim é um pouco, mas tem sempre como resolver. Você pedir a orientação de Deus, tem sempre como você resolver. Então, espere do Senhor. O Senhor não abandonou a gente. O Senhor ele continua de braços abertos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que você vinha, que por algum momento você achou que Deus não ia realizar. Eu achava que Deus não ia realizar algumas coisas na minha vida. Mas eu entrei nesse curso. Tenho um ano para terminar, terminei esse ano, mas só no final do ano que vem, aliás. Termino no ano que vem, final do ano que vem, mas sei que vai vir muitas dificuldades, muitas coisas para tentar me impedir. Mas eu creio que eu irei me tornar uma veterinária. Eu creio que Deus irá realizar sonho e irá realizar esse sonho na minha vida. Como eu creio que Deus vai realizar cada sonho na vida dos irmãos. E que você não vai desistir do seu sonho. Deus está de braço aberto para mim e para você. E antes de passar para o pastor, eu quero estar louvando um louvor. O Senhor não abandona os que esperam nele. Suas mãos estão abertas para me abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. Os que batem as portas se abrirem. E na hora certa, um milagre vem. Se você precisa de um milagre,
Deus tem um milagre certo, na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Recebe o milagre na sua vida. Recebe o milagre na sua casa nessa noite. Só recebe quem pede, só acha quem procura. Os que batem ver a porta se abrirem. E na hora certa, o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo, na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra mudar a sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução, olha meu irmão, Deus que te ajudar a chegar do outro lado, mesmo que a circunstância diga não e o fardo esteja muito pesado. Não desista, meu irmão, siga em frente, direção ao seu alto, porque Deus não tem limite, seu amor não tem limite também. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo, na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre também. O milagre que você precisa, Deus tem. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus amiga realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Tem uma palavra que diz: Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Que você venha ficar com essa palavra no teu coração. E eu agradeço a oportunidade e passo para o nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Ninguém está proibido de sonhar, né? Nada é impossível para Deus. Para nós, às vezes, é. Né? Depende do sonho. Eu costumo dizer, se teu sonho é pequeno, porque teu mundo é pequeno. Meu sonho é grandemente. Eu peço a Deus muitas coisas. Né? Peço pouco, não. Ele é dono do ouro da prata, ele pode me dar. Não pode. Mas eu preciso estar servindo direito, andando no caminho de correção, né? Glória a Deus. Comigo só esqueci de dizer uma coisa aqui, que os maiores inimigos às vezes são da casa. Né? A palavra de Deus diz que dentro da casa serão 3 contra 2, 2 contra 3, né? E na vida de José foi diferente, seus irmãos invejaram, né? Acabou, mas foi por propósito. Deus tinha um propósito na vida de cada um.
que a gente possa agradecer a Deus por ter usado ela, por essa palavra, que a gente fique sempre atento, esperto a todo momento da nossa vida, porque nós sabemos que em breve Jesus vai voltar. O dia e a hora, alguém sabe? Nem os anjos no céu, nem Jesus sabe, somente Deus, né? Então a gente precisa estar o quê? Vigiando e orando a todo momento da nossa vida. É como ela falou, a gente tem que estar o quê? Na obediência do Senhor. E não é fácil a gente obedecer. O quanto é difícil. Às vezes até mesmo na educação dos filhos, a gente educa de uma maneira que é o melhor, ensina, né? Repreende, bate, né? Mas, né? Eu, graças a Deus, eu falo, eu apanhei muito, mas eu agradeço a estocada que eu levei, né? Porque pancada de várias vezes não dói não, às vezes uma palavra dói mais do que uma varada, sabia? Uma palavra dura suscita aí, a branca é quando dura, né? É como ela disse, às vezes falar mal da tua família, falar mal do teu filho. Amém? Vamos louvar mais gente. Ela já estava recolhendo tudo ali, ó. Está trabalhando, está dando que ser sério comigo. Vamos louvar o Senhor. E tem ainda quantos minutos? Louvemos ao Senhor. Mas um louvor, pelo menos. Cantarei
Glória a Deus. Só para lembrar uma coisa, tudo é no tempo de Deus. Não é da maneira que a gente quer. Veja bem, José está com 17 anos, mas ele passou a ser governador aos 30. Né? Aquele homem lá também está no templo lá de Formosa, né? Há 30 e poucos anos. A mulher com fluxo de sangue, o outro, a mulher encurvada, todo mundo passa por um perigo. E às vezes a gente quer o próximo para ontem, a gente pede hoje, já quer que Deus faça ontem. Né? Deus não agaçou, não. A gente é que tem que se humilhar perante o Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu creio que a palavra falou profundamente sobre os nossos sonhos, sobre as nossas vontades. Mas quem realiza é Deus. Abra sua mão em forma de concho, feche seus olhos, curva sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo desça sobre cada um de nós, Pai amado, Pai querido, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, o qual o Senhor tem se comprazido, no qual se faz presente neste lugar, e nos ensinou, Pai, que tudo que pedirmos a Ti no nome dEle, o Senhor nos concederá. Então nos conceda na noite deste dia que seus filhos retornem aos seus lares, transformados e renovados, libertos, curados, Pai, pelo poder do Teu santo nome. Conduza seus filhos a seus lares debaixo das Tuas santas mãos, poderosas mãos, potentes mãos, Pai. Cubra com Teu manto sagrado, vista da Tua armadura, livra do homem mau, sanguinário, roubador, destruidor, das balas perdidas, dos acidentes de trânsito, dos acidentes domésticos, do olho grande, da inveja, da macumbaria, da feitiçaria, Pai. Dardos e setas inflamadas de Satanás. Na autoridade que nós temos no nome de Jesus, declaramos a saída do mal. E abençoamos os teus filhos, em nome de Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga: amém. Até aqui nos ajudou, Senhor. Por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Aqui a honra, a glória para todos sempre. Amém. Continuamos com o nosso jejum e oração.